Fala pessoal, tudo bem? Michael aqui do Além da Medicina e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês por que você não deve colocar sua reserva de emergência totalmente em Tesouro Selic ou em qualquer outro ativo. Antes de mais nada, queria pedir para vocês para dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho das notificações e não esquece de se inscrever no nosso canal, assim você nunca vai perder nenhum desses conteúdos. Também fazendo isso, dando esse like, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e a gente continua metendo muito mais conteúdo aí. Bora lá! Já teve um vídeo que eu falei sobre reserva de emergência, expliquei o que era e tal, eu vou deixar aqui no link para vocês clicarem para poder assistir, mas hoje eu vou explicar o porquê a gente não deve deixar a reserva de emergência completamente em Tesouro Selic, como é divulgado por diversos youtubers. Meu nome é Sabrina, eu tenho 22 anos e 1 milhão. Então, você vai ver por aí muita gente falando isso. Reserva de emergência, põe tudo em Tesouro Selic. É um investimento seguro? Sim, é um investimento seguro. Isso faz parte das características que você quer para a reserva de emergência. Agora, é um investimento com liquidez? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Vou explicar para vocês. Quando a gente fala de liquidez, o que é? Se eu precisar da grana, eu tenho essa grana nesse exato momento, né? Então, se eu precisar dessa grana hoje, eu tenho ela hoje. O Tesouro Selic, você tem normalmente, principalmente dependendo da hora que você solicitar esse resgate, você vai conseguir essa grana só no outro dia. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês de algo que pode acontecer, inclusive hoje, nessa quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Fala, irmão, beleza? Cara, sério? Porra, isso aí realmente, pô, uma tragédia, hein, velho? Mas ó, fica tranquilo, você tá precisando da grana? Eu tenho reserva de emergência, irmão. Eu aprendi com o youtuber lá, tem reserva de emergência. Sim, pô, aí tá em Tesouro Selic, cara, que é o que ele recomendou lá. Aí você precisa da grana pra agora, né? Você falou, velho, só tem um problema. Agora é 8 horas da noite e aí eu só consigo amanhã essa grana, pode ser? Amanhã te quebra o galho? Amanhã é sexta-feira santa? Feriado, né? Ah, então, putz, daí depois de amanhã é sábado, daí é domingo. Então, cara, eu só vou poder pedir esse dinheiro na segunda, só vou conseguir resgatar ele na terça. Você precisa pra hoje mesmo? Mas, cara, o youtuber não tinha me contado esse detalhe, não. Ele foi pra colocar tudo em Selic. E agora? O que nós vamos fazer? É emergência, né? Putz, e eu ainda pensei, não vou colocar na poupança porque vai me render R$7 a menos. Agora eu não sei, velho. Não sei o que nós vamos fazer. Então, o que eles nunca te contam é que o Tesouro Selic ele não tem liquidez em dia de final de semana, feriado, à noite, depois que já passou o horário comercial. E cara, quando a gente fala de reserva de emergência, o nome já diz tudo, é emergência, você não sabe, pode acontecer num sábado à noite, pode acontecer num domingo. E aí assim, virou moda falar mal de poupança, por exemplo. Pô, não, poupança não rende nada, não é para deixar na poupança não tem porquê e tal. Numa situação dessas, meu amigo, ter o seu dinheiro na poupança pode ser sua salvação. Porque se você precisar da grana para hoje à noite, você pode ir lá no caixa eletrônico e sacar, entendeu? Então, veja que não é... Eu não estou dizendo para você colocar toda a sua reserva de emergência em poupança, só para você entender. Mas uma parte dela pode ficar lá sim, sem problema nenhum. Ah, mas eu deixo num CDB de liquidez diária do banco tal. Beleza, CDB também não tem liquidez nem em feriado nem em final de semana. Seria o mesmo problema aí. Se você está numa quinta-feira, acontece uma tragédia, você precisa de grana, e a sexta é feriado, você só saca essa grana, irmão, segunda-feira ou terça-feira. Então, isso aí é muito, muito complicado. Tem um caso real de alguém que me contou uma vez que faleceu um familiar na família, era umas 7 horas da noite de uma quinta-feira e a sexta era feriado. E aí, essa pessoa tinha toda a reserva em Tesouro Selic, conforme os youtubers tinham ensinado para ela. E ela se lascou. Ela teve que passar pela frustração e humilhação de pedir dinheiro emprestado para parentes próximos para poder pagar as despesas de velório, de enterro e tudo mais. Então, uma situação que já era complicada, uma baita emergência, uma baita situação delicada na vida dela, e ela ainda teve que se preocupar com essa questão financeira porque não orientaram ela direito. Fora a questão de feriado e final de semana, tem outra questão. Tesouro Selic às vezes está fechado para fazer resgate.
E eu já vi isso acontecer nos meus anos de mercado várias vezes, em momentos de alta volatilidade das taxas do tesouro. Foi na época do Wesley Day isso aconteceu, recentemente agora na crise do coronavírus isso aconteceu também, e ninguém conseguia tirar o dinheiro do Tesouro Selic. Por quê? Porque você entrava lá e dava mercado fechado e você não conseguia sacar. Então toma muito cuidado quando você pensa em deixar todo o seu dinheiro da reserva de emergência em Tesouro Selic ou em CDB, porque você pode se dar mal. Outra coisa que eu vou comentar para vocês, eu acho que não precisa nem falar, mas já vi youtuber recomendando você colocar reserva de emergência em fundos imobiliários. Cara, isso é tão grotesco que, olha, chega a me doer, viu? Fundo imobiliário é renda variável. Nós tivemos agora, justamente nessa crise, aí, fundos imobiliários que perderam 30% do valor. Isso em questão de dias. Você imagina você ter uma reserva de emergência e de repente você ter que sacar isso de forma urgente e tá com 30% a menos de dinheiro. Não faz nenhum sentido. Outro erro que as pessoas podem cometer é colocar reserva de emergência em tesouro, mas em tesouro IPCA. Lembra que o tesouro IPCA, além dessa questão da liquidez, que é igual do Tesouro Selic, o Tesouro IPCA ele tem marcação a mercado. Então, se você tem pagamentos de taxas maiores de um dia para o outro, o valor nominal do seu título diminui e você tem menos dinheiro. Agora mesmo, nessa crise do coronavírus, juros futuros subiram, os juros de pagamento de tesouro de IPCA aumentaram e o valor do tesouro diminuiu bastante ali. Então, gente que tinha de repente 100 mil reais guardado em tesouro IPCA está se vendo com 80 e poucos mil em questão de poucas semanas. E aí, se você usasse isso como reserva de emergência e precisasse sacar, ia sacar menos ou até não ia conseguir, porque na época ali da maior volatilidade, quando estava tendo aqueles circuit breakers na bolsa e tudo mais, o Tesouro IPCA estava fechado para saque, ninguém estava conseguindo sacar. Então, muito cuidado. Uma alternativa que o pessoal comenta é você ter uma conta remunerada, tá? Então, de repente, aquelas contas correntes remuneradas. Tem um banco digital muito famoso, do cartão roxinho, que ele tem essa conta corrente remunerada e, teoricamente, você pode sacar, inclusive, fora de horário comercial e finais de semana em bancos 24 horas, né? Caixas 24 horas. Agora, presta atenção. Não é toda cidade que tem caixa 24 horas. O pessoal que às vezes mora nos centros maiores tem o costume de achar que tem caixa 24 horas em todo lugar. Tem muita cidade do interior que não tem caixa 24 horas. Se você estiver de repente numa viagem e precisar de uma grana meio de urgência e você não tiver nada no seu bancão e tiver só na conta digital, no banquinho lá e tal, você não vai achar um caixa 24 horas para sacar grana e você pode se ferrar. O que eu recomendo, então, para a questão de reserva de emergência? Você quer ter uma boa parte em Tesouro Selic? Tenha, não tem problema. Quer ter uma boa parte em um CDB de liquidez imediata de um bom banco? Tenha, não tenha problema. Quer ter uma parte em conta remunerada? Tenha, não tem problema. Mas ainda vale a pena você ter uma parte ou na poupança do seu bancão que eu falo são os grandes bancos que tem caixa eletrônica em qualquer lugar, tá? Ou na própria conta corrente, se você quiser deixar, ou até em dinheiro físico em casa, uma pequena parte guardada, tá? São coisas que podem te ajudar num momento de uma emergência, de uma crise extrema, tá certo? De novo, eu não estou dizendo para você guardar sua reserva de emergência debaixo do colchão, eu não estou falando para você colocar tudo na poupança, não, é uma parte dela, para que se você tiver uma emergência, pelo menos você consiga se virar com aquele tanto de dinheiro, tá certo? E lembre-se que reserva de emergência, você não tem que estar preocupado com a rentabilidade dela, você tem que estar preocupado com a segurança e com a liquidez. É isso que vai fazer a diferença. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido uma informação útil para vocês. Dificilmente eu vejo youtubers, influencers de finanças falando sobre isso, especificamente falando para você ter uma parte em poupança, porque parece que hoje em dia isso é pecado. E se você gostou do vídeo, dá o like aí pra gente, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e é só o começo.